Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre Isaías capítulo 9, né? Interessante, eu estava dando uma pesquisada aqui, né, no YouTube, alguns estudos a respeito disso, e tem muita coisa sobre Isaías capítulo 9, muitos estudos, e também muitas canções. Eu estava vendo aqui, por exemplo, Rodolfo Abrantes, Alessandro Vilas, bem, vários cantores aqui gospel do mundo gospel, né? Tem canções a respeito de Isaías capítulo 9. Então, diante de tudo isso, né, de toda essa gama de estudos e pregações e canções, eu vou também dar aqui minha contribuição dentro de Isaías capítulo 9. A gente vai estudar, vai analisar ele hoje nessa perspectiva, tá bom? Quando a gente fala, né, de Isaías capítulo 9, a gente tem que entender que todo o texto bíblico ele está dentro de um contexto. Então a gente vai fazer hoje vai fazer um recorte de um bloco textual maior que a gente que conhece, né, dentro da teologia como o livro de Emanuel, tá? Vamos falar um pouco também do contexto do capítulo, os dias que Isaías estava vivendo nesse período. Vamos fazer também uma análise exegética a partir de algumas palavras-chave dentro do texto original e fazer também a conexão com o Novo Testamento. Quando a gente olha, né, a estrutura do capítulo 9 do profeta Isaías, é sempre bom a gente ver que o texto, né, ele tem, texto capítulo completo, ele tem 21 versículos. Então, é um capítulo relativamente longo, né, relativamente extenso. Porém, as pessoas normalmente analisam, né, os 7 primeiros versículos. A gente olha, muita gente aborda os 7 primeiros versículos, bem parecido também com o que acontece, né, com o fenômeno que acontece com Isaías capítulo 6, quando Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, é como se o capítulo 6 tivesse acabado, o que não é verdade, né, existe todo, depois que ele se mostra, né, disponível, a gente vê que o profeta, a tarefa do profeta, né, vem em seguida, né, o chamado, além do chamado, vem também a missão. E no capítulo 9 não é diferente. Do capítulo 9, no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7, a gente tem uma primeira parte uma primeira parte ali de conteúdo, que é a luz messiânica e o governo eterno do Filho. Então a gente tem aqui esses 7 primeiros versículos, que são os versículos mais conhecidos, mas também a partir do versículo 8 até o versículo 21, a gente tem também um outro tema, né, uma outra temática, que é o juízo de Deus sobre Israel por causa da soberba e da rebeldia. Lembrando que esse conteúdo aqui eu já abordei em outros vídeos, né? Depois você dá uma olhadinha aqui no canal, que tem a respeito um pouco mais, né? De maneira mais aprofundada, o sentimento que Israel, o sentimento que Judá estava tendo naqueles dias e que Isaías, né? Ele vem colocar, traz luz a esse povo, tá? Vamos entender rapidamente aqui, né? Isaías ele profetizou no Reino do Sul, em Judá, ali por volta de 740 a 680 a.C., durante o reinado de 4 reis, né? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías capítulo 7 até o capítulo 9, a gente vê que existe um temor, né, de Judá ali, né, como está mostrando aí no mapa, o Reino do Sul, especificamente em Efraim, que Israel, que é o reino do norte, né, Efraim, fizesse ali uma aliança com a Síria e se juntassem contra o reino do sul, contra Judá. Então vamos lá. Judá temia, né, ser invadida, temia ser destruída pelos seus inimigos externos e também que os seus próprios irmãos formassem ali esse complô contra eles, tá? E quando a gente olha, né, diante desse, digamos assim, desse caos, né, vem a mensagem de esperança, né? Quando a gente analisa o contexto do capítulo 7 até o capítulo 12, alguns teólogos, né, utilizam essa nomenclatura, chamam que seria o livro de Emanuel. Então, esse livro de Emanuel contrasta justamente com essa recusa do rei Acais, rei do Reino do Sul, com essa futura confiança do Senhor. Então, Isaías, ele sempre trouxe, né, essa mensagem para Acais que ele não temesse, que o Senhor era o Senhor de Judá, que o Senhor iria livrar o seu povo. Mas Acais, ele fez totalmente o contrário, ele não confiou, e diante, né, a gente vê que, inclusive, chegou um momento que o profeta Isaías, ele se retira da sua vida pública, e nesse momento, contra essa mensagem aí, contra essa recusa da mensagem pelo rei Acais.
Né? Isaías capítulo 9, né, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, ele surge justamente com essa antítese a Isaías 8, versículo 22. Isaías 8, 22 diz o seguinte: E, olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Então aqui a gente vê, né, um contraste de uma tristeza, de um momento de angústia, de um castigo que viria sobre Israel. E aqui que viria sobre Samaria especificamente. Então, diante desse cenário de angústia, de escuridão, de sombras, surge uma luz, que é o que traz o capítulo 9. O profeta, né, ele profetiza que nesse momento, quando chega no capítulo 9, que não haveria mais essa escuridão, e que aquele povo que estava jazendo, né, na angústia veria sim essa grande luz. E esse texto ele observa, né, ele foca especificamente em duas tribos de Israel, mais ao norte, né, que é Zebulon e Naftali, ficavam ali na região da Galileia. Como mostra o mapa aí na tela, Zebulon e Naftali ficavam aqui, ó, próximo aqui à região da Galileia. E o texto fala que eram terras feridas pelos invasores, né? E só que elas veriam a glória do Senhor, mesmo diante, né, das ameaças e dos perigos que eles estavam enfrentando. Como eu estava dizendo, né, Isaías capítulo 9 faz parte desse bloco que vai desde o capítulo 7 até o capítulo 12, que é chamado de livro de Emanuel. E ele surge justamente nesse contexto de crise do Reino do Norte, ali por volta do século 8 antes de Cristo. Sobre as ameaças, né, dessa união de duas nações, que Síria e a Síria, né, que estavam ali ameaçando o povo de Deus, o profeta ele vem e anuncia essa luz. Né? O povo que andava nas trevas, o povo que andava na escuridão, iria ver essa grande luz. Então vamos analisar aqui agora, versículo por versículo, dentro desse contexto até o capítulo 7. Vamos analisar esse primeiro bloco dos primeiros 7 versículos, tá? Quando ele traz, né, que não haverá mais escuridão, do texto hebraico, né, ele joga o contraste de duas palavras, trevas e escuridão. Ou seja, essas trevas aí tem o sentido de escuro, de oculto, né? Que é a palavra roshek, e também a palavra or, né? Que é dessa escuridão que veria essa luz. E aqui a gente vê, né, que Zebulon e Naftali é designado de forma poética dentro desse texto, tá? Representando justamente esse Israel sofrido que estava nessa escuridão, que estava nessa angústia, que estava, né, nesse vale, como nos versículos seguintes, no versículo 2 fala justamente esse povo que vivia nessa região, nessa sombra da morte. E a gente vê, esse texto, ele tem um paralelo, né, ele tem uma conexão direta com Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16, que faz justamente essa citação de Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Vê o que Mateus 4, 15 e 16 diz. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo, ou seja, ele faz toda uma localização geográfica para que ele está se referindo, e depois ele vem com o texto. O povo que estava sentado em trevas, ou seja, sentado nessa escuridão, nesse oculto, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, né? Esse termo aí, né, Tsalmahuet, que é sombra da morte, né, significa justamente o quadro que o povo de Israel estava vivendo naquele momento, que era um lugar de trevas absoluto, né? E essa raiz, né, que é Tselm, que não se sabe ao certo a pronúncia, né, pelo hebraico ser uma língua consonantal, essa raiz, né, indica justamente essa escuridão opressiva. Ou seja, não era mais só uma escuridão física, era uma escuridão que afligia o seu povo, era uma escuridão que oprimia o seu povo. No versículo 3, a gente vê, né, que vê a promessa que, mesmo diante de todo esse caos, mesmo diante de toda essa escuridão, viria uma alegria. Né? Quando ele fala, fizeste crescer a alegria, do hebraico, né, Hagoi, a nação, seria justamente redimindo desse sofrimento. Seria justamente sanando, sarando esse sofrimento. Regozijam-se diante de ti como no tempo da colheita, exultam como quem reparte, né, o
despojo. Essas expressões, né, para a gente se torna um pouco estranhas, porque a gente não está acostumado, né, com esses termos. No versículo 13, na versão Almeida, diz o seguinte: Tu multiplicaste a nação e a alegria lhes aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa e como exultam quando se reparte os despojos. Essas expressões são expressões do campo, são expressões que as pessoas utilizavam justamente para essa alegria de uma boa colheita, de uma boa safra. Então são termos agrícolas que simbolizam justamente essa bênção comunitária que viria sobre Israel. Então, nesse texto, a gente consegue analisar que Deus, ele, em outras palavras, né, ele faz essa promessa que ele multiplicará Israel a ponto de provocar júbilo comparado a essa festa da colheita. Então, para você ver como os versículos eles têm esse significado mais profundo quando a gente vai para dentro do contexto, quando a gente vai para o significado dessas palavras no original. No versículo 4 do capítulo 9 diz o seguinte: Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas, né? Essa palavra jugo, né, lembra justamente essa opressão assíria que o povo de Israel estava vivendo. E essa palavra vara, né, que é shebet, ou cetros, que é sheresh, ou que muitas vezes pode até ser mal traduzida em alguns versículos, em algumas versões, indica justamente essa libertação do povo, essa libertação desse jugo pesado, desse castigo para um governo justo, para um governo que seria justamente esse governo do Messias. Mais na frente, né, e aí a gente entra no versículo 6, que eu acredito que é o versículo 6 e o 7, que são os mais conhecidos, né, diz o seguinte: porque o menino nasceu, né, o Yalad Nos, que é um filho foi dado, né, que é Nutan, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado. E aí vem maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, nesse versículo 6, a gente consegue enxergar o núcleo messiânico desse capítulo. Ele traz justamente a promessa da vinda desse Messias. E ele traz justamente quem esse Messias seria. Ele usa uma expressão do hebraico, né, que é o Hame Mishra al-Shigmo. Sei que meu hebraico, irmão, não está lá essas coisas, né? Mas, em outras palavras, numa tradução para o português, seria sobre os seus ombros, que indica justamente que essa criança ela não viria como uma criança comum, ela viria para assumir uma autoridade real, uma autoridade de um reino. E sobre essa criança, né, a gente vê essas 5 expressões que nomeiam atributos do Messias. E vamos ver agora cada uma delas. A primeira que utiliza é maravilhoso conselheiro. E é bem interessante aqui, né, que a gente cresce ouvindo como se fossem 2 adjetivos distintos, né, como o Jesus maravilhoso, que não deixa de ser maravilhoso, e o Jesus conselheiro, que também não deixa de ser conselheiro. Porém, a expressão, né, as 2 palavras, esses 2 adjetivos, fazem parte de uma única expressão chamada maravilhoso conselheiro, ou seja, um adjetivo só, tá? Então, se os 2 separados são bons, os 2 juntos são maravilhosos, né? Então, essa expressão, né, maravilhoso conselheiro, no original, ela significa literalmente maravilha de conselheiro. E esse maravilhoso, ele aponta justamente para algo sobrenatural. E isso a gente encontra, né, outros paralelos, outros textos bíblicos, em Juízes capítulo 13, versículo 18, diz o seguinte: E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então, essa expressão maravilhosa mostra justamente da divindade, desse Deus maravilhoso. E que esse Deus maravilhoso, né, ele não seria simplesmente só um conselheiro, mas ele teria, né, ele tem, na verdade, uma sabedoria infinita. E isso o próprio Isaías, ele menciona novamente no capítulo 28, versículo 29, quando ele diz o seguinte: Até aqui, até isto, procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então, no comentário, né, do MacArthur, ele enfatiza que o Messias, não é só mais um conselheiro, ele não faz parte ali só daquele grupo de anciãos que aconselhava o povo, mas ele é o conselheiro. Ele
ele tem os conselhos mais sábios a ponto que até o extremo vão se maravilhar, tá? Ou seja, é um conselho tão poderoso, é um conselho tão sobrenatural que todos se maravilham ao extremo, tá? Então, essa expressão, né, já guarda aqui, maravilhoso conselheiro, é uma expressão só, e traz justamente esse Deus sábio, esse Deus que ele tem uma sabedoria infinita. Pouco mais à frente, ele usa a expressão El Gibor, significa literalmente o Deus forte. E aí ressalta, né, justamente esse poder desse Messias, né, que é justamente uma expressão que é indicada que identifica o próprio Deus. Isaías capítulo 10, versículo 21 fala sobre isso, quando ele diz: os restantes se converterão ao Deus forte, ao El Gibor, que é a mesma expressão ali usada por Isaías. Sim, os restantes de Jacó. Então, esse título também, mais uma vez, assevera que não vai ser que não será um rei político, mas um rei divino, trazendo essa divindade do Messias. Ainda no versículo 6, né, ele usa a expressão Pai da eternidade, né? Ou Av, que Pai, né, dentro do hebraico, e o Rolam, que é essa eternidade. E essa expressão, né, indica que o Messias é justamente esse arquétipo de Pai que perdura para sempre. Esse Pai eterno, que é o nosso Pai. Tá? No comentário de Kidner, ele traz, né, um paradoxo que é interessante, é paradoxal chamar uma criança, né, que vai nascer, de pai. Então, como assim? Você está falando de criança, mas que essa criança vai nascer, mas que essa criança vai ser chamada de pai. Só que isso traz justamente, né, mostra que esse amor paternal, ele não vai ser qualquer amor. Ele vai ser o amor de um pai eterno. Ou seja, o Senhor, ele é o seu pai para sempre. Para sempre vai ser o seu pai. Eu não sei se você tem o seu pai em vida, né, o pai terreno, né, o pai biológico, como a gente chama, ele tem, não sei se você é órfão de pai e a vida, né, ela coloca ali um limite, ela coloca os dias contados desse pai. Mas o texto, eu também não sei se seu pai foi um pai presente, se foi um pai bom, mas o texto sagrado fala que nós temos, aqui era uma promessa, mas essa promessa se cumpre em Cristo, que nós teremos um pai, que nós temos um pai, que esse pai, ele é o pai da eternidade. Ele é o pai para sempre. O amor paternal do Senhor para com os seus filhos é para sempre. E avançando ainda no texto, né, ele usa a expressão príncipe da paz, ou que é o Sar Shalom, que é justamente esse governante da paz. E essa palavra, né, príncipe, é essa cabeça do governo, e Shalom significa paz, né, nesse sentido, só que não é uma paz no sentido literal, no sentido curto, né? As pessoas perguntam, eu lembro quando eu era criança, para você, o que é paz? E aí o conceito, né, de maneira mais primitiva, de maneira mais simplória, utilizava muito, paz é ausência de guerra. Mas o texto sagrado, ele vai além, esse texto não é só sobre a ausência de guerra. O texto príncipe da paz, né, essa expressão Sar Shalom, esse governante da paz, esse príncipe da paz, essa paz é num sentido muito mais amplo. Essa paz é no sentido de integridade, no sentido de prosperidade, no sentido de bem-estar. E também no mesmo comentário, Kidner, ele observa que Shalom inclui prosperidade e bem-estar além dessa ausência de guerra. Tá? E esses títulos apontam justamente para o governo pacífico e justo do Messias, que é relatado em Isaías capítulo 11, que será um tema no próximo vídeo, que estará aqui no canal, tá? Que é a gente vai trazer esse reino do Messias. E no versículo 7, né, concluindo essa parte dos atributos do Messias, o versículo 7 ele traz também outra promessa, né? Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Tá? Eu até anotei aqui essa expressão, né? Esse não haverá fim, fala justamente dessa eternidade, desse reino para sempre.
E esse para sempre, ele traz a conexão com o texto, quando ele fala sobre o trono de Davi, indicando justamente esse não só para sempre, mas um reino de paz, um reino estável. Lembrando que aqui a gente estava enfrentando uma crise, né, política dentro do reino muito forte. No reino de Israel, é, não tinha uma dinastia certa que governasse aquele povo. No Reino do Sul era muito instável também. Tinha um reino, às vezes vinha um rei bom, às vezes vinha um rei ruim. Então tinha essa dificuldade. E Isaías ele traz essa promessa, não, que viria um rei que seria para sempre e que ele se assentaria sobre o trono de Davi e que seria esse reino justamente que ele governaria com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E essa frase, essa expressão, né, de trono e de reino, faz justamente essa menção, justamente de justiça e o junto com essa justiça que não seria só momentânea, mas que ecoa por toda a eternidade. Tá? E trazendo essa promessa dentro do versículo 7. Tá? E dentro desse texto, né, de Isaías capítulo 9, a gente tem alguns paralelos no Novo Testamento, mas eu trouxe dois aqui para destacar. Isaías capítulo 9, versículo 2, que fala, né, do povo que vivia em meio a essas trevas, dentro dessas trevas, dessas sombras, resplandeceu essa grande luz. A gente vê Lucas capítulo 1, né, versículo 78 e versículo 79, que diz o seguinte: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, ele traz essa menção de Isaías, capítulo 9, e também outros textos, né, de João, capítulo 1, versículos 4 e 5, João, capítulo 8, versículo 12, né, João, ele apresenta Jesus como essa luz do mundo, né, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E em versículo 12, né, do capítulo 8, ele diz, quando são palavras do próprio Jesus, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, esses textos, né, ele tem um paralelo com Isaías capítulo 9, mostrando essas promessas, né, de luz e também do reino de paz, que é também profetizado em Isaías capítulo 11, e ambos os textos, né, eles encontram essa plenitude em Cristo, tá? E com isso, né, a gente conclui essa aula de hoje. O tema do próximo vídeo, né, da nossa próxima aula, será Isaías capítulo 11. Então, não deixe aqui de se inscrever no canal, dê o like nesse vídeo para que mais pessoas elas possam conhecer esse conteúdo, e a gente vai estudar Isaías capítulo 11 na nossa próxima aula. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.